Vamos logo, Aline, vamos começar a gravar. Coloca aí, apaga a luz, liga a câmera, vamos começar a gravar, gente. A gente tem que começar a gravar hoje. Isso é pra hoje. O pastor vai brigar com a gente. Grava! Pra que tanto estresse? Eu tô tão feliz de estar aqui gravando esse vídeo, de estar aqui com você. Ai, gente, que coisa bonita. O dia tá lindo hoje, o céu tá azul. Ai, que felicidade. Eu espero que vocês gostem tanto desse vídeo quanto eu tô gostando de fazer. Gente, tô muito animada. Vamos começar a gravar. Roda a vinheta logo. Bom, então vamos começar. A gente está nesse segundo episódio do ciclo que a gente está chamando de Trilogia da Vida. O primeiro episódio foi sobre Soul. Se você ainda não viu, clica aqui no card e assiste. E hoje a gente vai falar sobre Divertidamente, não sei se vocês já perceberam. E o último episódio é sobre Up, Altas Aventuras. E essa trilogia é uma trilogia muito gostosa de se ver, né? E o diretor, Pete Docter, ele criou essa trilogia para falar sobre as dinâmicas da vida e sobre amadurecimento, refletir sobre o sentido de viver. E ele faz isso passando pelas diferentes faixas etárias, né? Em cada um desses 3 filmes a gente vai falar sobre a vida adulta, a vida de criança e a vida na terceira idade. São animações, mas que não são só pra gente pequena, né? É pra De jeito todo nenhum. mundo. E Divertidamente a gente já falou aqui na Curadoria Pipocrente em um dos nossos vídeos, então vai aparecer aí também outro card pra você clicar em algum lugar. Em algum lugar para onde a Aline tá olhando. Se você não viu também, procura aí ver que foi muito legal, mas é um filme muito bom e assim, de uma importância muito grande, de uma temática muito rica, então não dava pra gente ficar só na curadoria, a gente precisou fazer um vídeo falando melhor. Se você ainda não viu, fica ligado que tem spoilers. E a gente vai falar muito nesse vídeo sobre a importância da tristeza na nossa vida, a importância da gente aceitar mudanças e o como a gente saber lidar com as nossas emoções faz parte do nosso amadurecimento. Principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, em que a saúde mental está muito em voga, né? Esse filme, então, ele tem o potencial de ser ressignificado, né, no tempo que a gente está vivendo. A Riley é uma menina de 11 anos que tem uma família, amigos, ela adora jogar hóquei e mora no Minnesota. Mas aí seu pai tem que se mudar para São Francisco, do outro lado dos Estados Unidos, uma cidade completamente diferente. E ela tem várias dificuldades de se adaptar à nova cidade, aos novos amigos, à nova escola, à nova casa que está caindo aos pedaços, o quarto dela que ela não gosta. E aí, enquanto a Riley está passando por todas essas mudanças, a gente vê essas mudanças acontecendo dentro da cabeça dela, através das emoções, que são a tristeza, o nojinho, a raiva, a alegria e o medo. Caralho, ainda bem que não pediram pra lembrar os 12 apóstolos. E aí, além de conhecer as emoções, a gente conhece também como funcionam as outras coisas dentro da nossa cabeça. A explicação que eles dão, né, pra como isso acontece é muito legal. E aí a gente conhece como é que funcionam as lembranças, ou por que a gente fica, às vezes, com aquela música chiclete na cabeça. E a gente conhece também as memórias base, que são bolinhas, mais ou menos assim. Obrigado, produção, pelo carinho. São bolinhas em que cada bolinha guarda uma memória importante para a pessoa. E as memórias base, na verdade, são as bolinhas mais importantes que ajudam a definir a personalidade daquela pessoa. No caso da Riley, a gente vê que família, amigos, honestidade e brincadeiras e o hóquei, né, são os pilares da vida dela, são as memórias bases que organizam toda a estrutura psíquica dela. A alegria, ela é a principal personagem dentro da cabeça da Riley. É a chefona. Ela é a chefona. E dentro da cabeça tem lá uma mesa de controle e é a alegria que domina. E a alegria é uma chefe bem autoritária, né? Diferente do que a gente poderia pensar, ela exclui a tristeza, não quer que os outros dominem, ela quer que a Riley esteja 100% alegre todo o tempo. Todo o tempo, exatamente. E a vida não é assim, né? O drama da Riley começa quando no primeiro dia de aula ela vai contar um pouco da história dela, da vida dela no Minnesota e desaba em lágrimas. Tipo, as memórias que antes pra ela eram felizes, agora se tornam tristes, porque ela não tá mais lá, né? Exatamente. Principalmente as memórias sobre o rock, que era uma coisa que ela amava tanto, faz ela chorar. E dentro da cabeça dela, né, que tá contando a história pra gente, a gente percebe o que aconteceu, uma coisa muito grave. A tristeza tocou num globo de memória, ou seja, a tristeza contaminou a memória dela, deixando aquela memória triste. E quando a alegria vê isso, ela fica horrorizada, né? E tristeza e alegria começam a brigar loucamente pelo controle das memórias, gerando um verdadeiro caos na sala de controle da mente da Riley, que faz com que as duas, tanto a tristeza como a alegria, sejam expulsas. Ou seja, o caos se instala ali na cabeça da menina, né? Tudo isso que acontece é, na verdade, muito simbólico pra gente pensar quais emoções estão controlando a nossa visão sobre o passado. Porque, diferente do que a gente pode pensar, a nossa memória não é um raio-x fiel a respeito de tudo o que aconteceu. Ela é uma construção que a gente faz a partir do presente.
E muitas vezes essa construção tá ali junto com o que a gente está sentindo no momento, né? A gente pode olhar uma memória feliz do passado e se sentir triste por não poder mais viver aquilo, por não ter mais alguém que estava naquela memória. E nesse tempo de pandemia, é muito comum que as nossas memórias, mesmo as felizes, se tornem mais entristecidas, né? Por a gente não poder mais estar vivendo aqueles momentos, por a gente não poder mais estar com algumas pessoas que são importantes pra gente. É uma questão de perspectiva, né? Quando você está Exatamente. numa perspectiva diferente, até a memória que você cria daquilo ali, de um fato, essa memória, ela está atrelada ao sentimento que você está sentindo no momento. É exatamente isso que acontece. É importante a gente perceber qual memória está dominando a nossa visão, né, sobre o passado, qual memória tem dominado as nossas lembranças. Depois desse caos dentro da cabeça dela, ela começa a ser controlada pela raiva, pelo medo e pelo nojinho. E com isso ela se torna a pior versão que ela poderia ser, né? Revolts, Riley Revolts. Exatamente. Ela fica cada vez mais revoltada com a mudança de cidade, com a saudade dos amigos, se torna cada vez mais isolada, se distancia dos seus pais. Tudo isso gera mudanças tremendas na personalidade dela. E por dentro a gente percebe que essas mudanças são muito sérias. A tristeza e a alegria encontram muitas dificuldades para fazer o caminho de volta, voltar para a sala de comando. E isso vai gerando na cabeça da Riley mudanças catastróficas, assim, né? O exatamente, negócio começa a ruir, né? literalmente. Bom, e aí nesse desastre todo, a alegria dentro dessa confusão toda, sempre com aquela visão dela de que devia manter as coisas do jeito que elas sempre foram, acaba metendo as duas, né, ali a tristeza em um monte de enrascada, achando que vai dar certo, tudo vai dar certo e as coisas não dão certo. E aí no final das contas, elas só conseguem mesmo progredir quando o amigo imaginário da Riley, que é o Bing Bong, se sacrifica para que elas sobrevivam, Essa que é uma cena cena é muito triste. Caraca, muito triste. E aí, no meio, depois disso, ela percebe que, cara, as coisas não são assim alegres o tempo todo e a alegria tem um ataque de melancolia, assim, né? Senta e chora. É muito doido pensar nisso, né? Que a alegria ficou triste. Mas assim, é aquilo que as pessoas falam, né? A gente só consegue ver os dias de sol passando pelos dias nublados, né? Se a gente tá feliz sempre, a gente não consegue nem identificar a alegria. A alegria é justamente a exceção. Os sentimentos têm um pouco disso, todos os sentimentos, e não à toa no filme colocaram a Alegria, que é uma personagem que é amarela, com vestido verde, de cabelo azul, que é a cor da tristeza. E aí fica essa associação pra gente pensar, será que isso foi proposital ou não? Porque é isso, as duas emoções dependem uma da outra. E como a Alegria, que sempre foi a personagem principal da história, tanto nesse filme quanto na vida da Riley, no cérebro dela, a gente tem essa perspectiva da alegria a partir dela. Os nossos sentimentos são muito enganadores. Então, quem está contando a história da vida da Riley são os sentimentos dela, né? Será que eles estão contando a situação como ela realmente está acontecendo? Tem essa questão da visão, e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A partir de que visão, de qual sentimento nós temos enxergado a nossa vida, temos enxergado o que passa dentro da nossa cabeça. Isso é muito importante mesmo, né? A gente questionar a própria narrativa que a gente está construindo dentro da nossa cabeça. E é por tudo isso que a alegria ela é obrigada a reaprender a trabalhar. Ela precisa entender que não é na força, que não é na marra que as pessoas conseguem mudar de humor. E ela percebe muito isso baseada na situação do Bing Bong, que estava muito triste e a alegria tenta de tudo para deixar ele feliz. Cosquinha, brincadeira, piada, palhaçada e nada funciona. Quem, na verdade, consegue deixar ele feliz é a tristeza, dando para ele consolo, apoio, tempo para ele passar por tudo aquilo, superar e aí então conseguir firme na missão de levar elas até a sala de comando. Nem sempre a alegria vai ser o remédio que vai resolver tudo, né? Às vezes a gente precisa passar pela tristeza e acolher essa tristeza para realmente superar algumas situações. E isso vale para todos os sentimentos, né? Essa variação de sentimento é o que nos faz ser humanos. Estar sempre alegre não é normal, nem estar sempre triste, nem estar sempre com medo e por aí vai. Paulo, quando fala aos romanos, recomenda a eles que chorem com os que choram, sejam solidários e humildes. Então a gente precisa realmente acolher, né? Chorar a dor de quem chora, rir com quem ri. E lá bem antes, em Eclesiastes, o sábio já nos falava sobre isso, né? E o próprio Jesus Cristo falou que são bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E serão consolados por Ele, pelo próprio Espírito Santo, né? Pelo próprio Deus. E isso é muito forte a gente saber disso. E aceitar também esses sentimentos que a gente chama de sentimentos ruins, que talvez não sejam simplesmente ruins, mas tem o seu lugar também na nossa cabeça. E isso que você falou cumpre uma profecia lá de Isaías, que diz que aqueles que choram serão consolados pelo próprio Cristo. E isso a gente já pode desfrutar hoje.
Às vezes a gente se encontra num momento de luto, de tristeza tão profundo que parece que nada vai nos tirar daquela situação ali, nada vai nos tornar alegre de novo. E a gente viu muito isso esse ano, enquanto a gente está falando de pandemia, de questões que têm nos machucado e a falta de esperança tem permeado o nosso dia a dia, eu acho. E até numa das entrevistas que o diretor do filme deu sobre o filme, ele afirmou que um dos especialistas que ele usou para construir a obra afirma que a tristeza, na verdade, uma forma da gente construir ponte com outras pessoas. Muita gente considera a tristeza um fator de isolamento, mas ele diz que, na verdade, não, que a tristeza ela pode ser um potencial agregador de Une pessoas. a galera, né? E a gente vê muito isso no filme quando a Riley decide parar de guardar para ela tudo que ela tá sentindo e lidar com aquela loucura na cabeça dela sozinha. E ao invés disso, ela compartilha com os pais dela a tristeza que ela está sentindo. E esse compartilhamento de tristeza faz com que ela crie ilhas de convivência, com que ela crie uma nova memória ali com os pais dela, que acaba sendo uma memória positiva, uma memória de superação. Então a tristeza, ela também pode ajudar a gente a se conectar. E o filme termina com um suspiro de alívio, literalmente, quando a Riley finalmente conta para os seus pais tudo que ela está passando, se expressa, chora, desaba, e aí ela consegue respirar. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de que naquele momento, assim, aquele peso sai das suas costas. Tudo que você precisava era chorar. A lágrima, às vezes, tem esse papel, assim, né? Tira um peso das nossas costas. É verdade. E o filme terminar com isso resume tudo isso que a gente está falando aqui, da importância de todos esses sentimentos. E também mostra ali no acolhimento da família, dos pais, a importância da gente estar perto e atento ao que os outros estão sentindo, para que a gente possa servir de consolo, servir de acolhimento. E a Bíblia está repleta de gente que se expressou diante de Deus com isso, né? A gente tem vários salmos que a gente percebe o salmista ali rasgando o coração. Algumas pessoas rasgavam as suas vestes em sinal de tristeza diante de Deus e sem vergonha de fazer isso. A gente não deveria ter vergonha de se expressar, de expressar como a gente está se sentindo. Hoje a gente tem muito mais pudor de lidar com os nossos sentimentos, de expressar isso, mas a gente precisa lembrar que o nosso Deus em que a gente acredita, não é um Deus que ignora o sofrimento. Pelo contrário, Ele é um Deus que também sofre pelo nosso pecado a ponto de ter mandado seu Filho para morrer e nos salvar. E o próprio Jesus, quando subiu ao céu, deixou pra gente o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, né? Ou seja, a gente nunca tá sozinho na nossa tristeza. A gente tem sempre o Espírito Santo que tá aqui para consolar a gente, porque Deus sabe melhor do que ninguém que esse mundo e a nossa vida não é nada fácil. E o mais legal é que esse Espírito Santo ele permeia a igreja, né? Não a igreja templo, mas a igreja das pessoas que foram conquistadas por Cristo, né? Que aceitaram Cristo e formam essa rede de apoio e de acolhimento. É tão bom a gente poder sentir isso aqui na nossa igreja. E a gente encerra esse vídeo pedindo a você que lembre também de exercer essa empatia nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de poder servir de consolo para alguém, ficar sensível às dores dos outros e também poder expressar as suas dores, seus problemas. A gente também está aqui para isso, a nova geração, o Barão Jovem. Se você quiser conversar com a gente, temos nossas redes sociais e a gente está sempre de portas abertas para essa rede de apoio que a gente já é e sempre aberto para mais gente chegar. Exatamente. Se você está passando por algum momento, como que a Riley passou, né, de turbulência, de não saber quem está controlando na sua cabeça, e eu acho que é algo que todo mundo passou ao longo dessa pandemia, né, um momento de estar meio descontrolado. Busca ajuda, busca alguém, sabe, de confiança, se abra e não tente reprimir isso, sabe? Mostra o que você está sentindo para alguém que você confie, que com certeza vai te fazer muito bem. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Terminamos! A Júlia não sabe desenhar dois, só um. Ou o contrário. Não sabe desenhar um, só dois. E eu não sei falar também. Não sei se vocês já tiveram amigos imaginários ou se vocês se lembram quando se despediram dele. Acho que ninguém lembra, né, cara? Só somem. É, eles só param de virar nossos amigos, igual alguns verdadeiros. Mas, continuando. E diz que aqueles que choram serão pranteados pelo próprio Cristo, né? Essa profecia. Consolados. Serão consolados. Eu falei o quê? Pranteados. Eu tava na cabeça... Não, gente, agora eu fiquei grilado. É Riley ou Rayleigh? É Riley, no filme fala Riley. É Riley, né? Vocês estão falando Riley? É Riley, é com I. No caso da Hailey... Tá. O drama da Hailey começa quando no primeiro dia de aula ela vai falar... Riley. Riley. Quando a Riley acontece dentro da cabeça da Riley. Caramba, o que tá acontecendo?
Tá gravando? Grava. Tá gravando? Gravou então. Pegou. Bandeirantes. E ele faz... A gente vai falar muito sobre a importância da tristeza e principalmente em termos do medo do desconhecido e como sobre o crescimento. Principalmente em tempos de pandemia que a gente tá vivendo. Exatamente. Droga. Eu falei assim, cara, acho que eu vou falar isso, porque vai ficar legal, vai ficar bem dinâmico. Era pra ler ali. Mal de tristeza diante de Deus e... Travei. Vai pros créditos.